Então, meus amigos, voltando aqui novamente, né, meus amigos, né, da outra emissora não, tá? Voltando aqui ao nosso papo sobre a questão da importância da liturgia, até mesmo na pregação. A gente observa que tem pregador, eu estava falando agora há pouco, no outro vídeo, às vezes o cidadão ele vai pregar em João 3,16. Aí lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes ele vai ler João 3,16 e não explica, não interpreta, ele não faz a interpretação e nem a aplicação, que são duas coisas básicas na pregação, ok? Aí vai uma grande dica aí para quem gosta de pregar, que a pregação ela tem que ter a interpretação do texto que você está lendo e, claro, depois que você interpretar, você tem que fazer a famosa aplicação do texto. Agora imagine só, o cara começa a falar de João 3,16. Basicamente, o texto de João 3,16 é um texto que fala sobre salvação. Basicamente fala sobre salvação, assim de uma forma geral, assim, geralzão mesmo, ele fala de salvação. Agora imagine só, o cara fala, lê João 3,16, e aí no meio da pregação, ele começa a falar de santificação, ele começa a falar de batismo com o Espírito Santo, ele começa a falar de arrebatamento da igreja, ele começa a falar de vida conjugal, temas que não estão relacionados ao texto que ele leu. Então, uma pessoa dessa, nem na pregação, se ele não consegue na pregação ter uma liturgia, aonde essa liturgia ela segue um padrão homilético, eu estou colocando aqui dentro da questão da função da pregação. Imagine só ele dirigir um culto, como é que não é um culto dirigido por uma pessoa dessa? E aí a gente vê por aí essas falas, né? Essas falas, essas anedotas, essas, como eu costumo falar, essas lorotagens, que o culto ele só tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, não estou dizendo aqui que a gente vai, ninguém aqui está para dizer como é que Deus age, como é que Deus trabalha, tá? Isso aí é fato, a gente sabe que o nosso Deus ele pode trabalhar de maneiras diferentes. Falando um pouco mais ainda sobre essa citação, além da questão de ter uma boa comunicação, que fique claro, né, que você tem que fazer um trabalho, organizar um culto, mas aonde essa comunicação seja uma comunicação que vai ser recebido. Ou seja, para ficar mais claro, gente, quando um culto ele é bem elaborado dentro de uma liturgia, o dirigente do culto ele tem ali toda uma sequência aonde ele sabe exatamente a hora certa que as coisas vão acontecer e na hora certa que as coisas vão terminar. Então, ele elabora, ele antes prepara tudo, tá? Isso aí, irmão, não é querer dizer que a gente está passando à frente de Deus. Tem pessoas, não, agora a gente vai dizer como é que Deus age. Não, a gente sabe, é o agir de Deus. Eu coloco usando aqui uma linguagem bem até pentecostal. Nós sabemos que o agir de Deus ele é misterioso. A manifestação de Deus ela é misteriosa, né? Quase não sai a palavra. Ela é mistério. De fato, não tem como a gente dizer como é que vai acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus ele seja um Deus desorganizado, né? Que Deus ele aceita as coisas de forma desorganizada. Você pode ver, irmãos, é muito claro isso. Quem tiver dúvida sobre uma liturgia bíblica, é só você ler o livro. Leia lá o livro de Êxodo, tá? Leia lá o livro de Números e leia lá o livro de Levítico, principalmente o livro de Êxodo. Leia lá e veja quando Deus fala com Moisés e manda fazer o tabernáculo. Observa como é que ele manda fazer. Tem toda uma liturgia, ou seja, tem todo um serviço a ser prestado, tem toda uma ordem, tem toda uma organização. O culto judaico, se você for estudar de perto, o culto judaico, ele não era feito de qualquer maneira. Não era qualquer um que chegava, por exemplo, e entrava no Santo dos Santos. Não era qualquer pessoa que era consagrada a sacerdote, tá? Então tinha toda uma regra, tinha todo um ritual, então tinha toda uma liturgia, tá? Aonde precisava se observar. E vocês devem lembrar que 2 filhos de Arão morreram. Por quê? Porque descumpriram uma ordem litúrgica. Qual era essa ordem? Que eles não deveriam levar fogo estranho. Não era qualquer fogo lá não que podia colocar lá dentro. Então, por causa disso, eles acabaram
morrendo. Então isso é sério, entendeu? O culto, porque a gente está cultuando a Deus. Lembre-se sempre disso, estamos cultuando a Deus. Então, sim, tem que ter ordem, sim, Senhor. Ok? Eu vou pegar aqui um outro mais, porque é muita coisa, tá? Mas aí durante a semana, quem aí tá frequentando as aulas, tá bom? A gente vai estar pontuando aqui, algumas coisas, tá bom? O povo aí que faltou na aula passada. Primeiro, culto. O que é culto, gente? Tá? O que é culto? O culto, como diz aqui a apostila, é como uma gota de orvalho em busca do oceano. Isso é culto. Ou pode ser também uma ovelha tresmalhada no deserto, balindo em busca do bom pastor. Ou pode ser outro conceito, é a vela no ato de ser acesa. Então a gente sabe que culto, essa palavra culto, a ideia de culto, e a gente lembra logo de cultura, a gente lembra logo de cultivar, tá? Cultivar, cultura. Inclusive tem um teólogo conhecido, né, pelos estudantes de teologia, professores, que é o Paul Tillich, né? Foi um teólogo luterano, escreveu uma obra chamada Teologia da Cultura, entendeu? Teologia da Cultura. Vocês ainda vão chegar nessa matéria, vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas o Tillich entendia, entendeu? Que o culto não se resumia, seja cultura, culto, não se resumia só a um espaço, entendeu? Porque se você for analisar bem, a cultura, o que é cultura? A cultura, ela é a manifestação, seja individual ou coletivo, de uma pessoa ou de um povo. E como é que a cultura ela nasce? Ela nasce daquilo que é cultivado. Então, se a gente for pegar aqui essas palavras, está muito próxima, tá? O culto não é diferente. O culto também é algo que deve ser cultivado. Então, não é uma coisa feita assim de qualquer maneira. Não, o culto ele precisa ser cultivado. Ou seja, uma vez que a igreja tem uma boa liturgia, essa liturgia é bem explicada, né, entendeu? Ela é bem trabalhada. Então as pessoas passam a ter melhor entendimento, tá? E a cultivar um culto melhor para oferecer a Deus. Quais são os elementos, né? Os elementos de um culto. Eu já falei isso bastante, só reprisando aqui, ó. Você tem os hinos. E aí, quando se fala de hino, hoje em dia a gente sabe que os hinos cantados na igreja, eles também são um pouco complicados, né? A gente vê que hoje as pessoas que cantam, né, são chamadas de ministros de louvor, são chamadas de levitas e outras classificações que às vezes as pessoas pegam. E a gente faz uma certa crítica a isso, a gente fala com o professor, não estou querendo aqui desmerecer ninguém, tá? Até porque isso vai para a internet, não quero desmerecer ministério de ninguém, mas quando a gente vai analisar dentro da Bíblia essa questão de ministro, por exemplo, a palavra tem mais a ver com serviço, entendeu? Alguém fala assim, vamos ver agora o ministério tal, aí o cara, vou ministrar sobre a tua vida. Ministrar o quê? Então o que a gente pensa no nosso linguajar igrejeiro? Ministrar aqui é como se a gente derramasse sobre a pessoa uma unção, um poder e por aí vai. E não é bem isso. Ministro na Bíblia, seja qual for, até mesmo pastor, diácono, seja quem for, mas ministro na Bíblia é aquele que faz um determinado serviço. Então não é às vezes uma nomenclatura muito bem colocada para aqueles que cantam, né? Porque alguns cantores, a gente vê hoje, eles cantam dentro da igreja, mas mais dão show do que de fato cultivam um culto. E sem contar, entendeu? Da vaidade, sem contar do egocentrismo. E isso deve ficar bem distante dentro das nossas igrejas, tá bom? Vou parar aqui, formando aqui um outro vídeo, depois a gente volta com mais um.